Feliz sábado a todos os nossos amigos e parentes e a todos aqueles que hão de nos ouvir durante essa semana. Hoje, 19 de abril de 2024, estamos aqui mais uma vez para fazer um comentário sobre a Bíblia. Verdade e sabedoria. Duas coisas que nós precisamos, verdade e sabedoria. E essa Deus nos dá, Jesus nos dá, através do Espírito Santo, estas duas coisas, e com elas nós podemos caminhar fazendo bem e agradando aquele que nos criou e que nos salvou. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados, nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, para que o Senhor tome-nos e faça de nós instrumentos da Tua paz, do Teu amor e da pregação do Evangelho. Nós sabemos que o Senhor está voltando e estamos contentes, porque nós temos pressa em louvar, bendizer e Te adorar por todos os séculos, em nome de Jesus. Pai Santo e Eterno, ajuda-nos e consagra-nos a todos aqueles, os Teus filhos, que querem herdar a vida eterna. Nós confiamos em Ti, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, como falamos, a verdade e a sabedoria. Este assunto ele está bem exaurido em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 1 até o 16. E diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus e este crucificado. Fantástica essa declaração de Paulo. Ele não quer nada de si, ele quer então entregar-se à pregação do Evangelho, representando e testemunhando a Jesus e esse crucificado. A crucifixão que é dolorosa, é chamada até de via dolorosa, o caminho que Jesus transcorreu lá em Jerusalém naquela tarde de sexta-feira. Aquele ato infinito de amor, foi por nós que Ele fez, por mim e por cada um de vocês e por cada um de nós. Se houvesse apenas um pecador, Jesus teria morrido por ele. Mas Ele morreu por todos, porque todos pecamos e necessitamos dessa graça dEle. É pela graça que somos salvos, mediante a fé, para que possamos então desempenhar na nossa vida a vontade de Cristo, que são as boas obras. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu acho, prezados, essas palavras de Paulo completas. Ele faz uma introdução a esse capítulo de uma maneira que nós devemos ter como exemplo para falarmos as verdades com sabedoria. No verso 6 ele começa dizendo o seguinte: Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, deste mundo, nem dos poderosos desta época, se reduzem a nada. Todas as coisas do mundo sem Cristo, sem o Espírito Santo, é nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preorganizou desde a eternidade para a nossa glória. Nossa glória, raramente a gente encontra isso na Bíblia. Para a nossa glória, para a nossa vitória. Porque quando Cristo morreu em nosso lugar, que não foi uma coisa inventada na última hora, era um plano de Deus que, se o homem viesse a pecar, não só aqui, mas em outros planetas, em outros mundos, aonde existem habitantes, por cada um deles, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se dispuseram, se por acaso aqueles seres pecassem,
Cristo daria a vida. Infelizmente, na terra aconteceu. Infelizmente, sim, mas graças a Cristo que nós temos esse Salvador que prometeu ficar conosco por todos os séculos. E diz aqui no verso 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse verso merece que seja pensado, estudado, meditado. Se o mundo tivesse conhecido, se aquela época, lá que Jesus veio, se o mundo estivesse preparado para arrependimento, não teria sido necessário este grande sacrifício. Deus teria outra maneira, eu não sei qual seria, mas teria possivelmente evitado a cruz. E aqui Paulo faz essa declaração que está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Preparado para nós que amamos a Deus e que o aceitamos e que estamos dispostos a fazer a sua vontade através dos seus mandamentos. Isso é estranho para muita gente, eu sei, mas irmãos, eu peço que vocês olhem uma coisa. Se nós temos a graça, temos a fé em Cristo, não fizermos a vontade dele, que adiantou? Fica uma graça vazia? Fica uma graça sem resposta? Fica uma graça ingrata? E nós não podemos ser ingratos. A pior coisa que Deus sente no seu coração é a ingratidão. Quando o homem sai dele para ter enganos, subterfúgios, que foram criados pelo inimigo para que a gente não faça a vontade de Deus. No verso 10 continua dizendo assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito de todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Deus está ansioso para revelar a nós tudo aquilo que Ele preparou para nós. Paciência, não podemos saber tudo agora. As profundidades da verdade e do amor de Deus. Sabemos uma coisa, que Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para que tenhamos vida, e esta em abundância. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, o espírito do homem, que é a sua mente? Cuidado para que a gente não confunda Espírito Santo e Espírito nosso. O nosso espírito é o nosso caráter, é a nossa vontade, é a nossa disposição de fazer o bem, que nele está, no homem. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão através do Espírito de Deus. Agora é outro Espírito. Esta palavra Espírito, ele pode nos surpreender. Ora, o Espírito, com letra minúscula, somos nós, o nosso caráter, a nossa vontade, o nosso ser, tendente sempre para o mal, para as coisas da carne. E o Espírito Santo, quando é falado em letra maiúscula, é a terceira pessoa da Trindade. Mesma palavra, com uma diferença infinita. No 12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Agora, letra minúscula. Nós temos recebido o quê? O Espírito Santo, que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Esta é a graça. Por que graça? Porque é gratuita da parte de Jesus Cristo, a nós, da parte de Deus. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, que é a nossa tendência para o pecado, porque lhes são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, através do Espírito Santo é que nós podemos compreender as coisas de Deus.
Sem o Espírito Santo, nós temos uma vida carnal, tendenciosa para baixo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu posso instruir? É uma pergunta. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que maravilha é termos a mente de Cristo. Quando o homem se converte, volta-se para Deus, aceita o Espírito Santo, guiando a nossa vida, para que tenhamos força de rejeitar o inimigo e dizer não. Resistir o inimigo através da oração e ele fugirá de vós. Não vou dizer que isso é fácil. Para nós é impossível até, mas para o Espírito de Deus é possível. A conversão que nós precisamos ter dia a dia é que devemos nos voltar completamente, inteiramente, continuamente para as coisas divinas. Este capítulo 2 de 1 Coríntios, ele fala de uma maneira profunda, clara, concisa, necessária para aqueles que querem seguir a um Deus maravilhoso através da iluminação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. O Pai quer, o Filho se dispõe e o Espírito Santo executa em nós a vontade para tudo que é bom, que é perfeito, que é divino. E é isto que eu desejo para todos nós, cada um de nós. Vamos orar pelos nossos irmãos, parentes, amigos, aqueles todos que necessitam de Ti. Vamos desenvolver amor pelas pessoas, perdoar aqueles que erram. Isso é um ensinamento cristão. Com Deus é fácil perdoar, sem Ele, impossível perdoar. Vamos ensaiar, exercitar o perdão, pedir esse dom de Deus, esse super dom que é perdão. A palavra perdão diz que é um grande dom que Deus nos dá para dispensar, apagar as ofensas que são nos feitas. Porque Cristo diz no Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas, os nossos pecados, da mesma maneira que eu perdoo o pecado dos outros. Amigos, isso é muito forte, mas é necessário que devemos exercitar o nosso perdão para aqueles que nos ofendem. E os que não nos ofendem? Não temos perdão a dar. É para aqueles que nos ofendem muito. Quanto maior é a ofensa, maior é o dom que nós precisamos de Deus para, não é para vivermos juntos, nos abraçando, nos indo, mas para perdoar. E o perdão dos nossos pecados, Jesus disse que serão colocados nas profundezas dos mares. Nós também devemos colocar as ofensas que nos fazem longe, distante, amando a pessoa, mas não amando os males que as pessoas nos fizeram. Vamos fazer essa diferença. Amar aquele que é filho de Deus, porque também nós pecamos e os nossos pecados são maiores. Eu costumo dizer que eu já pequei mais do que praticamente todos vocês, porque a minha idade já me fez amadurecer. Eu já pequei muito, eu já errei muito. Hoje eu tenho perdão dado por Deus para que eu possa dizer a vocês todos, nada vocês me devem, porque devem a Cristo, que é o Criador e o Consumador de todas as coisas. Sou grato a esse Deus maravilhoso, porque Ele me fez, me mantém e me perdoou e aceita-me para que eu louve e bendiga o Seu nome eternamente. Vamos orar então. Eterno Pai, toma-nos em Tuas mãos. Não permita, Senhor, que nos afastemos de Ti. Estejas, Pai Santo, com cada um dos ouvintes e dos familiares deles também. Senhor, se existe alguém que já nos ofendeu, que nós perdoemos. Peço também perdão por todos aqueles males que foram cometidos. Peço pelos meus filhos, pelos meus irmãos, peço pelos meus amigos, pelos meus companheiros, pelos meus vizinhos. Deus Santo e Eterno,
traz a mim e a todos os meus amigos que me ouvem e que ouvem a tua palavra, o perdão, o amor infinito, para que então estejamos em paz com Cristo. Nós pedimos isto em nome desse mesmo Cristo. Amém. Um feliz sábado para vocês, que Deus nos abençoe ricamente.